Oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do ComeaCast, edição Conebra. E agora eu tô aqui com Albertone Cavalcante. Muito obrigada pela sua presença aqui, por vir compartilhar seu conhecimento, trazer sua energia para o nosso podcast, para nossa cidade. Quero começar te perguntando qual a importância de um evento como esse, o Conebra, para a vida de quem está aí no empreendedorismo ou quer entrar nessa vida, entrar no CLT e quer se tornar um PJ. É. Tudo bem, Camila. Muito obrigado pelo convite para eu participar aqui no ColmeiaCast, na edição Conebra, né? Isso. Muito top. Eu acho essencial. Na verdade, é muito mais barato você vir, você aprender com quem já chegou lá, ou então com quem está na jornada, mas já está alguns passos à sua frente. Porque acontece muito na vida do empreendedor, principalmente quando ele está começando, ele tem que mudar de fase muito rápido. E às vezes essa mudança de fase é muito perigosa. E aí você ouvindo quem já passou pelo aquele momento onde você tá, é às vezes algumas pequenas viradas de chave que faz total diferença aonde você não vai perder dinheiro no mundo lá fora. Isso é o que E eu acho. e é interessante isso, né, porque eu não sei se isso é uma cultura do brasileiro, mas muitas vezes as pessoas preferem tomar a rédea do próprio negócio, querem às vezes um reconhecimento ou são pessoas muito centralizadoras que têm essa dificuldade em aceitar ajuda. O que que você acha disso, assim, onde que essa pessoa vai parar? Vamos lá. É muito importante ter essa força de vontade, só que ela tem que estar bem direcionada. Aí quando você pega os ensinamentos e junto com essa força, esse brio, essa força de vontade mesmo, pode chegar onde uma pessoa dessa? Não, o céu é o limite. Só que, tem que estudar mais. Eu acho que a questão do ego de quem tá de quem tá dando certo é algo muito perigoso, na minha opinião. Então "Poxa, eu não preciso aprender, assim tá dando certo, eu faço isso daqui a não sei quantos anos". Isso é uma coisa muito perigosa, que eu acho que tem que baixar um pouquinho a bola, digamos assim, diminuir o ego, aumentar a humildade para poder entender de que a gente não sabe de tudo e aprender com quem já fez, e não com quem diz que fez. Maravilhoso, é, porque infelizmente tem muita gente por aí dizendo que fez, vendendo isso, né, e não gerando resultado, inclusive são pessoas que às vezes fazem, com que profissionais sérios sejam descredibilizados, né, já que a pessoa pensa: "Ah, eu comprei uma mentoria e não deu certo, então todo mentor é ruim". É, não funciona muito assim. Eu acho que tem muita gente literalmente vendendo fumaça hoje em dia. Cara, odeio isso. Ai, que raiva que isso me dá. Mas, a pessoa também tem que ter uma análise um pouco mais criteriosa de quem literalmente já realizou. Mas aí eu vou te dizer o seguinte, mesmo para gestores bem-sucedidos, mentores bem qualificados, a gente tem que ter o seguinte: "Poxa, eu vou lá, eu vou fazer a mentoria com essa pessoa, por exemplo, mas saber que grande parte daquilo que ele vai falar, você já viveu. E aí você vai pegar pequenos insights, mas esses pequenos insights vai te dar muito lucro lá fora. Precisa entender isso, de que quando você vai chegar lá, não é 100% novo, sempre vai repetir algo que você já sabe. Então você precisa entender de que, assim, aproveita o que é bom, rasga e joga fora o que não é. Simples. Então, todo mundo tem algo a contribuir, mas você tem que entender quem vai conseguir te trazer um conhecimento melhor e maior. E é muito interessante, ouvir você falar me fez pensar também no oposto, que às vezes é aquela pessoa que busca demais, às vezes coloca no outro a responsabilidade do sucesso, do crescimento do próprio negócio e esquece que na verdade ele também conhece o seu negócio, ele sabe o que ele está fazendo, o que ele precisa é ajustar a rota. Uhum. É. Isso daí, aquelas pessoas que são famintas de conhecimento, mas não põem em prática, né, não adianta aprender sem aplicar, eu chamo de obesos de conhecimento. Então, obesos de sabedoria. Então você fica inflado de sabedoria, de conhecimento, mas se você não põe em prática, não resolve nada. É a mesma coisa de você comer muito, mas você não pratica exercício, então você não utilizou aquela energia. Não resolve. E vem a parte de que, hoje em dia, as coisas estão muito dinâmica. O pessoal fica assistindo videozinho o dia inteiro, então a cabeça fica dopaminérgica, com dopamina o tempo todo. Então, muita gente agora estão indo para a parte da mentoria, só que, na verdade, nem todos precisam de mentoria, outros precisam de assessoria. Qual que é a diferença disso? Mentoria é, o seu mentor fica quase que do seu lado, você fazendo e ele te corrigindo.
Olha, esse é o mapa, vai fazendo, eu tô aqui do seu lado, como se fosse um instrutor de autoescola. Uhum. Vai. Isso é um mentor. Agora, uma pessoa que faz assessoria, uma empresa que faz assessoria, ela fala: ó, levanta da cadeira, deixa eu sentar e eu faço. O seu resultado vai ser muito mais rápido, vai pagar mais caro por isso, obviamente, e você não precisa colocar a mão na massa, mas vai pagar por isso. Então, a pessoa precisa entender qual é o momento em que a empresa dela tá. Porque às vezes você fala, cara, eu preciso resolver esse problema, só que eu não posso desequilibrar os outros pratos que eu tô rodando. Aí é a hora de contratar uma assessoria para a assessoria colocar a mão na massa e fazer aquilo acontecer. Ah, não, eu tô rodando só 2 pratos, eu consigo rodar mais um? Aí é a hora da consultoria. Só que não, um exemplo, vai contratar assessoria, não pode ficar de olho no quanto eles vão ganhar, e sim no resultado que eles vão trazer. Entende a diferença? Maravilhoso. E é muito interessante, porque eu mesma não sabia qual que era essa diferença. E às vezes as pessoas estão buscando algo, mas elas nem sabem o que que elas realmente Só precisam. sabem que precisa mudar. Sim, Alguma coisa eu preciso fazer. Mas aí tem que ter uma autorreflexão mesmo antes de sair comprando cursos. Porque às vezes você vai o que eu preciso mudar, eu preciso de curso, eu preciso disso, preciso daquilo outro. E aí você acaba gastando um dinheiro e você poderia estar investindo no lugar certo para crescimento da empresa e para conhecimento técnico da empresa. E aí a tua empresa que está faturando 1 milhão pularia para 2 rapidinho. Aí você gasta o dinheiro no lugar errado, no máximo, você vai para 1.100, 1.200. Entende a diferença de resultado quando você erra aonde você está apostando? sim. Por falta de reflexão. Às vezes por falta de vir num evento como esse, Exato. né? Entender, conhecer, saber. E falando um pouco mais sobre você, sobre seus projetos, você tem um projeto que é o CLT ou PJ. Eu entendo que são públicos bem distintos, mas eu queria entender como foi que você percebeu a necessidade da criação desse projeto, como que você lida com pessoas tão diferentes. Bom, eu acredito que 100% do mundo ele possa ser 100% PJ. Porque eu acredito piamente que quando uma pessoa ganha por produtividade, a tendência é que ela consiga entregar mais no final do mês. Mas imagina 220 milhões de brasileiros entregando o dobro do que se entregaria normalmente. Não tô falando que CLT o pessoal puxa o freio de mão e que faz corpo mole. É que quando você trabalha pra você mesmo, cara, é uma energia que a gente não sabe de onde vem. E só quem já se tornou PJ um dia sabe do que eu tô falando, né? Então, assim, eu acredito que 100% da população possa se tornar PJ. Então, eu luto para que todos se tornem empresários. E isso tem como, porque existe o PJ e existe as grandes corporações. E eu acho que todo mundo precisa de todo mundo. Mas pode ser como PJ você entregando resultado, que eu sou muito, muito focado na entrega de resultado. No final das contas, é isso que importa. Você pode ser o quão esforçado você quiser. Se não entrega resultado, correu atrás do rabo o dia inteiro. Não adianta nada, né? É. E você sempre teve essa mente empreendedora, sempre teve essa visão PJ, ou isso foi construído ao longo da sua trajetória, com as suas experiências no CLT? Bom, eu já tive dos 2 lados, né, da mesa. Mas, para resumo, os meus 4 avós eram empreendedores, meus pais empreendedores, e adivinha? Eu também. Mas eu já fui CLT. Inclusive, comecei como CLT, 16 anos de idade eu era gerente de loja de calçados, mas antes disso eu vendia brigadeiro, pamonha, aqui, inclusive em Goiânia, vendia beijinho, e eu sempre me virei porque meus pais na minha infância eram muito bem de condição. Aí eles se separaram e quebrou. E eu estava acostumado com coisa boa. E eu tive que fazer uma escolha. Ou eu abraço o joelho, começo a chorar e aceito a minha perda, ou eu não abro mão do que eu gosto de ter coisa boa, só que eu tenho que dar meus pulos. Então, o preço que eu escolhi pagar foi: eu vou dar meus pulos. E aí eu comecei minha trajetória como um PJ muito cedo. Com 14 anos eu comecei a trabalhar numa loja de calçados. Mesmo assim, eu vendia bala no farol. Depois, aos 16 anos, eu me tornei gerente dessa loja de calçados. Aos 21, eu comprei ela. Caramba, muito cedo, né? Muito precoce. Sim, sim, sim. Mas, isso foi escolhas que eu decidi fazer. Eu dei sorte de ser forçado a escolher muito cedo, né, e tem gente que vai fazer essa escolha depois que já tá muito acomodado. Eu acho isso muito perigoso. Às vezes as pessoas precisam quebrar a cara várias vezes, né? Eu quebrei 5 vezes e meia. Então,
é algo muito dolorido que arranca à força a gente da zona de conforto, nosso padrão de vida quebra, eu tirei meus filhos de escola particular, eu, em vez de morar em um lugar super confortável, como eu estava acostumado já, tive que descer o meu padrão de vida drasticamente, e isso dói arrancando um pedaço da gente. Só que, em compensação, eu acredito que foi para a construção do homem que eu sou hoje. Eu não chegaria aqui se eu não tivesse a história que eu tive. Certeza do que eu tô falando. Isso é consciência, né. E é interessante, porque, assim, eu também já fui CLT quando eu terminei a faculdade, e quando eu entendi que eu não queria que ninguém mandasse em mim, eu assumi o risco de passar perrengue, porque eu acho que é isso. E a vida do PJ, ela pra mim, ela é esse contexto. Você pode passar o perrengue que for, eu não escolho voltar para o CLT. Mas assim, você já conheceu alguém que era PJ, era CLT, se tornou PJ e depois fala: "Ah, eu desejo voltar para o Não, CLT"? Eu, até agora, também não. não me lembro de não vem ninguém à minha cabeça agora. Todo mundo que se torna PJ, eu quebrei e voltei a ser CLT por 4 vezes, mas eu não vi a hora de voltar a ser PJ. Era só Talvez por por um necessidade, é, né. eu só dava um passo pra trás, organizava a minha vida e PJ de novo. É isso, porque é libertador. Pô, Pra mim foi. dói, a gente apanha, mas É. é libertador. Não, pra mim foi muito libertador. Tanto é que eu luto por isso. Eu tento convencer todo mundo que dá pra ser PJ. Todo mundo que chega perto de mim, eu tento transformar no empresário. E o que que você acha que é a maior resistência do CLT para ele se tornar um PJ? Insegurança. Medo. É. Ele fica inseguro. Mas existe formas de você fazer uma transação segura, né, transição segura. Então, qual o modelo que eu gosto de usar, que eu usei pra mim e deu certo todas as vezes? Que é você tá sendo CLT, quanto é que você ganha? Ganho R$ 2.000 por mês. Beleza. Na hora que você sai do serviço até a hora de você dormir, eu trabalhava para uma empresa minha em qualquer uma delas, não importa qual era daquele momento, e eu tinha que fazer de lucro pelo menos 3 vezes o meu salário. Então, se eu ganhava 2.000, só naquelas 4 ou 5 horas que eu trabalhava de noite, eu tinha que conseguir fazer no mês 6.000. Quando eu conseguia fazer 6.000, 6.000 e 6.000, 3. Então eu me sentia seguro de largar a CLT e focar no PJ. Só que, e se no segundo mês eu não conseguisse fechar os 6.000? Eu zerava o game e completava de novo. Por Não quê? desistia, né? Não, porque é o seguinte, o que isso queria dizer pra mim? Que ainda faltava eu corrigir algum erro. Se eu não conseguir atingir, algum erro eu não corrigi. Então, aonde é que vem a coisa? Se você pegar 3 meses seguidos, formando 3 vezes seguidos o seu salário, vai dar 3 vezes 3, 9. Você vai ter 9 meses do seu salário. Fez a conta? Sim. Você fala: "Cara, se der alguma coisa errada, eu tenho 9 meses de segurança". Entendeu? Isso é previsibilidade, planejamento e, na verdade, esse senso de libertação, né, de liberdade, ele precisa ser desperto para que a pessoa realmente escolha estar nas rédeas da própria vida. Exato. Porque isso também dá medo. Saber que quando você é CLT, você ganha pouco, mas você sabe que faça chuva, faça sol, dia 5, dia 10, o pouco vai estar lá na sua conta. Exato. E eu acho que essa questão também move a pessoa no comodismo, né, ela tem que sair da zona de conforto e fazer o movimento, porque é sobre ela. Exato. Ó, só pra você ter uma ideia, tem o que eu já enxerguei de pessoas que se transformaram em PJ, depois voltaram a ser CLT, mas estão se organizando para voltar a ser PJ de novo, e que isso não tem nenhum problema. Mas as pessoas confundem, ser um empresário com abrir um CNPJ. Cara, isso é um erro muito grande. Porque, por um exemplo, isso quer dizer que se alguém abrir um Instagram agora, virou influenciador? Não. Entendeu? Uhum. Eu abri um CNPJ, eu já sou um empresário? Não. O empresário é a construção de você mesmo. Então, cara, é voltar a estudar, é bunda na cadeira mesmo, é dedicação, é análise e é administrar frustração. Mas você é muito bem recompensado. E é ação, né. Não Sim. adianta você ficar lá sentado esperando, achando que, porque vai cair do céu. Porque não vai, né. Cai só chuva ou manga na cabeça, né. Se machuca. E eu sei que o nosso tempo é corrido, então eu vou pedir pra você convencer o CLT que tá enxergando a gente agora, que tá assistindo a gente agora, a se transformar num PJ. Olha, tá bom, belo desafio, né? Vamos lá. Não precisa ter medo, o que tem que ter é planejamento.
Um dia desse, eu era um menino que vendia bala no farol, vendia pamonha, inclusive aqui em Goiânia, na rua, para ganhar 25 centavos por cada uma. E hoje, juntando as empresas do grupo, o ano de 2026, a gente está almejando faturar 600 milhões nesse ano. Então, essa escada, ela pode ser difícil, mas ela é possível. Só que você tem que acreditar em você mesmo, parar de ficar ouvindo o vizinho, inclusive pai e mãe, porque eles têm as limitações deles, acreditar em você e, na verdade, acreditar cada vez menos nas outras pessoas. Acredita em você. Primeiro, você sabe o que você quer, você sabe as suas dores, ninguém compartilha isso com você, só quer compartilhar na hora da vitória. Então tem que tomar muito cuidado com o preço que você quer pagar na opinião alheia. Ninguém tá lá contigo na hora de você estar no quarto escuro, chorando e sentindo as suas dores. Então, assim, hoje eu acho que é o primeiro dia de você dar um grande passo na tua vida. Porque se você tivesse começado 2 anos atrás, eu garanto que hoje você era um empresário melhor. Ah, mas eu não comecei. Então, vai esperar mais 2 anos? Começa agora. Daqui 2 anos a tua vida tá outra. Eu garanto isso pra você. É só não desistir. Maravilhoso. Não pode desistir, né? Não deu certo esse mês, zero game, começa de novo. Exatamente. É isso, Albertone, eu quero te agradecer muito pela sua presença, por toda a sua disponibilidade em vir aqui compartilhar seu conhecimento, sua energia com a gente. Muito obrigada. Eu que agradeço, menina. Volte sempre, eu acredito que você já tá levando umas pamonhas pra O quê? Minha esposa falou, se você chegar aqui sem pamonha, não dorme aqui. Vai dormir junto com o Derek, que é o nosso cachorrinho. Oh, maravilha, que bom então, ela tá certinha. Sim. Muito obrigada. Eu que agradeço. Volte sempre. E pra você que tá aí, ó, já pula pro próximo episódio que tem mais conteúdo de valor aguardando você. Tchau!